Welcome to me. Dos, três, sim! Gente, quando eu era uma sapatãozinha e Beth era um viadinho... Ainda sou um viadinho. Não sou mais uma sapatãozinha, eu sou uma sapatãozona hoje em dia. Mas a gente não via gay e lésbica. E não era só na TV, era na rua, era no nosso convívio, era na escola, era em todo lugar. A gente não via, né? Invisibilidade total. Quando eu tinha 16 anos, né, eu tinha 17 anos, eu ainda não entendia direito essa coisa de sexualidade. Não se falava sobre isso em 97, 98, entendeu? Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente é minoria, de forma geral, mas principalmente quando a gente é LGBT, é que a gente às vezes tem muita dificuldade de se identificar com outras pessoas, ou de encontrar pessoas que passam por experiências parecidas com as nossas. E aí a gente acaba vivendo o nosso processo muito sozinho, o que é muito consequência do armário, né? Do fato da gente viver no armário e da comunidade LGBT ainda ser colocada num lugar de clandestinidade. E aí, quando a gente se descobre LGBT, a gente vive um processo muito solitário, às vezes, que faz sofrer muito, assim. Então você acabava sempre negando, você negava, não, imagina, não é isso, imagina, não é. Porque você não tinha referência, não tinha troca. Na TV você não era representado, os casais eram todos héteros. Os filmes que você mais gostava de assistir eram todos héteros. As músicas eram voltadas pro sexo oposto, o homem cantava pra mulher, a mulher cantava pro homem. Tudo era heterossexual, o mundo era absurdamente heteronormativo. Eu tenho 31 anos, eu nasci numa época que não tinha internet. Não tinha a internet que a gente tem hoje pra ir buscar músicas ou buscar artistas, ou sei lá. O que me tinha apresentado era o que eu via na televisão aberta, que eu nunca tive televisão fechada em casa. Era Globo, SBT, MTV, olha lá, né? Mas mesmo na MTV não tinha ninguém assumido. Quando a gente tem uma mídia que é muito centralizada em grandes meios de comunicação, em uma rede de televisão, em meia dúzia de famílias controlando toda a comunicação no país, na TV, no rádio, nesses meios de comunicação de massa, é muito mais difícil a gente ter uma pluralidade de expressões, uma pluralidade de identidades. Saí do armário, tipo, minha referência de lésbica era Word, sabe? Que é tipo um seriado antigaço, umas mulher tipo super mais velha, nada a ver com a minha realidade, nada a ver com nada. Quem a gente via que era lésbica, que era gay, eram representações péssimas. Qual era a referência de gay que a gente tinha, né? Era o gay muito espalhafatoso, era o estereótipo do gay, que não tem o menor problema nisso, eu adoro. Mas a gente tinha essa referência de Vera Verão, do Clodovil. Então assim, era difícil para quem não se enquadrava naquele estereótipo se enxergar como gay, como homossexual, entendeu? Então, naquela época não existia um gay que me representava, não existia. O máximo de referência que eu tinha eram de bandas de meninas. Tinha uma rádio chamada Banheiro de Meninas, que ela só... Cara, era uma rádio pirata e eu só conseguia ouvir ela na janela da minha lavanderia. Então eu ficava tipo 2 horas da manhã pendurada lá com um radinho assim, tentando ouvir. Não tinha também tudo isso de conteúdo, sabe, que tem hoje, tão acessível assim. Tinha YouTube já, mas também não tinha... Imagina o portfólio do YouTube em 5 anos, o tanto que cresceu, né? Na época tinha um site que chamava Parada Lésbica, ele existe até hoje. Existe a Parada Lésbica e o Daikirama. E só que esses dois sites eles estavam muito mornos, eles não tinham uma pegada ativista, eles tinham mais uma pegada intelectual, uma pegada mais de cultura, de cinema, de livro e tal. Não tinham sites onde eu pudesse entender o que estava acontecendo comigo. Se eu não sabia o que estava acontecendo comigo, que argumento que eu ia ter para me defender de qualquer coisa, de qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de preconceito que eu sofresse? Não tinha. Então, quando você não se vê representado, ou você fica louco, você fala assim, gente, eu tô sozinho aqui, peraí, eu sou diferente, pelo amor de Deus, a pessoa enlouquece, ou ela se fecha. Ela vai se fechando e não conta pra ninguém, tenta viver uma vida que não é a dela, aí tenta se relacionar, e tenta, não vai passar, e muita gente, infelizmente, se perde no caminho mesmo. Eu passei por momentos horríveis na minha vida quando era adolescente, tipo depressão profunda, vontade de se matar, me cortar. Eu imaginei que eu não ia passar dos meus 20 anos. Eu imaginei que ia morrer virgem, imaginei que eu ia ser uma pessoa super triste, ia viver no armário, ia ter que fingir que era hétero pela minha vida inteira. Por que isso tem que acontecer comigo? Entendeu? Assim, tipo...
Por que eu tenho que gostar de mulher? O que eu vi, tanto de mim quanto de pessoas da minha época, com quem hoje eu converso, né, porque na época não sabia, tava todo mundo se escondendo, é que todos passaram pela mesma coisa, era um silêncio ensurdecedor. Eu não via lugar pra mim no mundo. Eu via os casais héteros e via programas de televisão hétero e tudo era hétero e eu pensava, meu, o que eu sou? Eu acho que eu tô errado, acho que eu tô errado, acho que eu tô errado. Eu sou cristã, então quando eu entendi que eu gostava de garotas, eu fiquei na bad, né? Achava que era pecado, fiquei bem mal, achava que Deus não me amava e eu já tava naquele negócio. Aí o que acontece? Torre de Babel, na Globo, o casal de Sapatão morre queimado no incêndio. Porque o público não estava aceitando. E aí a Globo atestando tudo que a igreja estava me falando. Eu lembro que a primeira vez que eu tava me relacionando, que eu tive meu primeiro namorado, a imagem de 2 tênis na cama, no chão, assim, me incomodava muito. Era muito diferente acordar e ver um outro cara do lado da cama, sabe? Outro cabelo curto do lado da cama. Você entende? Eu tô dizendo de forma. A forma era muito... me incomodava demais. Porque, afinal de contas, foram anos ouvindo de que aquilo era errado, de que aquilo era um problema, de que aquilo não pode, né? Então quando você vê aquilo, fala, não, gente, mas eu não sou gay, mas por quê? Eu tinha aquela questão moralista, assim, muito latente, né? Meu amigo me chamou pra ir numa balada, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, e eu fiquei assustadíssimo. Eu entrei naquela boate e falei, gente, o que é isso? Eu não quero ser essas pessoas. Ele falava, nossa, que coisa horrível. Eu não beijei ninguém, não tive coragem, eu queria ir embora do lugar. Agora com os filmes, com a TV, com tudo, que você olha e fala assim, cara, eu sou igual aquele cara. Gente, eu tenho 33 anos, e às vezes eu falo, gente, parece que eu tenho 18 anos, porque eu assisto, por exemplo, Looking. Eu me sinto super representado assistindo essa série. Parece que sou eu e os meus amigos, eu fico assistindo assim, e olha que eu tenho 33 anos. Então, isso pra um garoto de 18 anos é maravilhoso, porque ele cria referência. Cara, eu existo. Eu existo, sabe? Eu tô aqui, eu sou dessa forma e eu sou normal. Então, todas essas pequenas coisas que a gente vê na mídia hoje em dia, um beijo gay na novela e tal, pode parecer besteira, mas, cara, tipo assim, tá chegando lá no Nordeste, na casa de uma pessoa que, assim, só tem aquela TV ou só tá assistindo aquilo na casa de um amigo, porque nem TV tem. Muita gente reclama da Globo, mas essas atitudes refletem um mundo que já mudou, assim, a gente tá numa nova fase. A música, a gente tem cantores que já são assumidamente gays. Filmes, gente, cinema, você entra na Netflix, tem uma galeria LGBT. Você pode escolher um filme LGBT para você assistir. São histórias diferentes, das mais variadas que tem. E literatura também. Agora tem livro adolescente voltado para o público LGBT. Eu tenho certeza que a internet contribuiu 80%. E também da produção independente de conteúdo. Tipo, ficou muito mais forte. Criar e distribuir conteúdo em escala estava diretamente associado ao seu poder financeiro, a você ter grana para ter uma gráfica, para imprimir jornal ou revista, distribuir, ter o Projac, ter a concessão de rádio, montar o estúdio, etc, etc. E com a internet isso mudou, né? A internet democratizou pra caramba as ferramentas de produção e criação de conteúdo e derrubou algumas barreiras, né, nesse sentido, porque de repente você ter a possibilidade de se expressar com a audiência não estava mais ligado a dinheiro, né? Não tava você ter dinheiro não te dava nenhuma vantagem competitiva nesse cenário, né? E depois disso a gente começou a ter acesso a outras possibilidades, né? Outras visões de mundo e opiniões, estabelecer novos parâmetros para a sociedade, derrubar antigos valores e velhos paradigmas, etc, etc. Então acho que a internet não é só vídeo de gatinho e gif animado. A grande mudança, né, em relação a essa coisa do pré-internet e pós-internet é a questão do empoderamento em níveis muito profundos e diversos. Quando a gente tem essa multiplicidade de plataformas e de espaços e de ferramentas de produção de conteúdo em texto, em vídeo, em imagem, eu acho que a gente consegue dar visibilidade a outras possibilidades de existência, a outros modos de ser, a outras identidades, a outros grupos. E aí a gente consegue multiplicar um pouco a expressão da diversidade, eu acho. Pra mim, diversidade tem muito a ver com liberdade. E eu gosto muito de uma frase da Nina Simone que ela diz que liberdade é não ter medo.
E quando eu penso em diversidade, quando eu penso no mundo diverso, eu penso num mundo em que a gente não tem medo de ser quem a gente é, um mundo em que a gente não tem medo de ser honesto com a gente mesmo e com as outras pessoas, assim. E uma possibilidade de conexão com as coisas que te representam. Então ela trouxe pra gente essa questão muito forte do protagonismo e do reforço do que a gente é. A internet trouxe a diversidade para dentro da casa das pessoas de uma maneira que o mundo nunca tinha visto. Por algum acaso a gente acabou tendo uma voz que foi, de alguma forma, importante para algumas pessoas. Quando eu publiquei o primeiro vídeo, eu não imaginei que o canal fosse crescer tanto no período que ele cresceu. E aí o YouTube começou a me abrir outras possibilidades, começou a me abrir a possibilidade de ser um criador de conteúdo, de trabalhar com o YouTube, de trabalhar produzindo vídeos. Me trouxe contato com outras pessoas incríveis que estão criando conteúdo na plataforma e que estão explorando o potencial de militância, o potencial de mudança que tem na internet, de alcançar as pessoas e de dialogar com as pessoas. Eu me assumi trans e eu queria mostrar para as pessoas que ser trans não era um bicho de 7 cabeças, né? E para mostrar para as outras pessoas que existiam também outras pessoas passando pela mesma coisa. E se saber que você não tá sozinho, nem sozinha. Então, eu acho que o papel do Põe na Roda, do canal das Bis, sempre foi esse, de mostrar uma realidade. Olha, tem pessoas que vivem assim. É possível ser gay e ser feliz. É possível ser lésbica e ser feliz. É possível ser transexual e ser feliz. Uma coisa que a internet fez foi permitir que nichos se encontrassem, né? E às vezes quando a gente fala de nicho, a gente fala de um nicho que é bem grande na real, né? O YouTube, ele é uma plataforma de empoderamento muito, muito poderosa, porque ela atinge diretamente pessoas que a gente nunca imaginou que ia atingir. A gente não fazia nada mais do que falar besteira. Mas eu acho que as pessoas viam a gente, a mim e a Roberta, como duas pessoas normais, como amigas, como às vezes até meio confidentes. Eu sempre recebo mensagem de um monte de gente, assim, de milhões de realidades, milhões de contextos. O que a gente recebe de mensagem, vocês não têm ideia, assim, de mãe que agradece por o chá existir, de jovens, acabei de sair do armário e vocês estão me ajudando demais. Jovens com HIV também, que não sabiam o que fazer, que assistiram o Chá dos 5 e puderam respirar melhor. Acho que tem muita história pra contar, tanto positiva e infelizmente negativa também. Eu recebo e-mail até hoje, assim, de gente que conta pra mim histórias pessoais, desde casos assim, tipo, eu tenho um namorado, mas eu gosto da irmã dele. E casos mais graves, como tipo, meu pai me tirou tudo que eu tinha. Eu tô fora do emprego, fora da faculdade. Eu tô morando na casa de amigos porque a minha família me expulsou. A gente tinha um suporte psicológico para lidar com isso? Não. Mas, naquele momento de desespero da pessoa, eles procuravam a gente porque a gente tinha uma conversa aberta com eles. E por isso a gente criou agora, em 2016, o Me Ajuda, que é um projeto de acolhimento de jovens LGBTs por todo o Brasil. Então a gente conseguiu, através de uma campanha de financiamento coletivo, contratar um psicólogo que vai começar a partir do ano que vem lidar com essas demandas que são muito grandes e que a gente, como comunicadores, não sabe como lidar. Eu fico imaginando como a minha vida, como a minha adolescência teria sido mais fácil se eu tivesse vídeos como os do canal das Bi, por exemplo. Se eu tivesse aquele tipo de conteúdo pra assistir. Se tivesse YouTube na minha época, seria muito mais fácil. Eu só fui entender e só fui conseguir me assumir e me entender quando eu percebi que não tinha problema ser homossexual. Então, quando isso aconteceu, quando eu tinha mais maturidade e mais entendimento das coisas, eu comecei a me abrir e me aceitar pra poder me assumir. Antigamente, eu lembro que pra eu contar pra minha mãe, né, eu usei muito essa analogia. Você imagina um quadro lindo que você goste. Eu sou esse quadro, sabe? Todas aquelas pinturas ali, mas tem uma manchinha pretinha no cantinho. Essa manchinha é minha sexualidade pra você. Esquece essa manchinha. Olha todo o resto do quadro, entendeu? Isso pra ela ajudou muito. Hoje em dia não tem que ter manchinha, sabe? Hoje em dia isso não é um problema, isso não é um defeitinho da sua personalidade. A sua sexualidade é muito importante. Você precisa ter orgulho dela, não somente se aceitar. Eu, Roberta, faço questão de falar, eu sou lésbica, sim. Eu gosto de mulher, se eu colo velcro, gosto de botar as arinhas pra abrir. Enfim, é importante aparecer como lésbica. É orgulho, assim, eu tenho orgulho. Eu sempre vou ter orgulho. Ser lésbica é um ato político, não só ser lésbica.
você se posicionar como uma mulher lésbica, como um homem gay, como uma pessoa trans, como, enfim, é você afirmar naquela sociedade, eu existo, você vai ter que me enxergar e eu vou viver nela aqui com tanto direito quanto você tem. E vocês vão ter que engolir a gente. Choices. Party. Acho que é isso, entendeu? Sim. Ficou meio confuso. Que legal. Posso dublar isso? Vocês colocam depois um áudio.